A paz, igreja, boa tarde. Nós estamos aqui no monte, né? Agora vai dar poucos minutos para 6 horas da tarde. Nós estamos aqui e eu quero trazer uma palavra de Deus aqui ao seu coração. Logo após nós vamos consagrar a água que nós trouxemos para o monte e em seguida nós vamos fazer oração. Se você tem uma Bíblia ao seu alcance, abra a tua Bíblia comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Eu estava meditando nessa palavra ontem, a respeito de tudo que tem acontecido no mundo, né, e no nosso Brasil. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, diz assim, ó: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Irmãos, desde a época de Noé, Deus ele sempre prometeu uma terra. Essa terra significa um estado de vida, significa uma vida abençoada. Desde Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, tantos outros, até o Senhor Jesus, depois veio os apóstolos, o Senhor ele sempre prometeu uma terra de paz. Não necessariamente uma paz completa nessa terra que nós vivemos, mas uma terra espiritual. E sempre nessa promessa do reino de Deus vindo sobre nós, essa promessa nunca veio com facilidade, de maneira nenhuma. Porque Deus, ele conhece o ser humano melhor do que qualquer pessoa. E ele sabe que tudo aquilo que vem fácil a gente não dá valor. Então Deus, ele sempre fez essa promessa de nos dar uma terra, né? E a gente só pode tomar posse disso quando nós nos apegamos e praticamos a palavra verdadeiramente. Agora, aqui que eu queria chegar com vocês, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha isso. O povo de Israel ficou durante 400 anos uma vida de escravidão, uma mente de escravo que eles desenvolveram no Egito. O Senhor Deus tirou o povo do Egito e durante 40 anos ele levou o povo para o deserto. Para quê? Como diz aqui no versículo 2. Ele te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Olha isso. Deus levou o povo para o deserto para humilhar o povo, para provar aquele povo e para saber o que estava no coração daquelas pessoas, para ver se verdadeiramente eles eram merecedores e dignos de tomar posse da herança. Igreja, hoje não é diferente, não é diferente. O Senhor Jesus nunca falou que a nossa caminhada aqui seria fácil, de maneira nenhuma, não é fácil. Hoje nós passamos por momentos difíceis, por dias difíceis. Exemplo, essa pandemia, peste, fome, doença, guerra. Assim como nós pregamos domingo agora que passou lá na igreja, esses momentos vêm exatamente para provar as pessoas, para revelar o que está no coração de cada um. Essa semana eu estava assistindo a televisão e eu estava vendo ali pessoas se juntando para saquear mercados, outras pessoas estão cometendo suicídio, outros estão, né, partindo para o crime de várias formas, né, pessoas, como eu disse agora, se matando. Aí às vezes a gente fala assim, poxa, a pandemia fez o homem se matar, poxa, a necessidade está fazendo o outro saquear o mercado, fez o outro roubar, a necessidade fez, a pandemia fez, de maneira alguma. O dia mau, o dia difícil, a pandemia, exemplo, o desemprego, essas coisas só vêm para revelar o que já estava no coração da pessoa. Só vem para revelar o que estava no coração dela. Você tem que entender uma coisa, às vezes as pessoas falam, pastor, a pandemia desviou muita gente da igreja. A pandemia tirou muita gente da igreja, de maneira nenhuma. A pandemia, ou seja qual for outro problema, só mostrou aqueles que já estavam desviados dentro da própria igreja. Você tem que fazer uma análise da sua vida. Olha para a sua vida, veja o que essa pandemia tem revelado de você. Veja o que está sendo revelado no seu coração. Algumas pessoas têm revelado a murmuração que está no coração. Outros o desânimo, a desconfiança, a murmuração contra Deus.
né? Aí às vezes as pessoas falam, um momento difícil me fez fazer isso, esse momento de dificuldade me fez fazer a coisa errada. Exemplo do homem, uma mulher quando trai o seu marido, o seu cônjuge, fala, apareceu uma mulher bonita, por isso que eu traí. Apareceu um homem educado e bacana, por isso que eu traí. Não, de maneira alguma. O adultério já estava no coração da pessoa, já estava. Então, igreja, Deus ele conduziu o povo só para revelar o que estava no coração dele. Deus humilhou aquele povo, Deus provou aquelas pessoas. Versículo 3, Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha isso. Deus ele fala, ele humilhou aquele povo, ele deixou aquele povo ter fome. Ele sustentou aquele povo com o maná que vinha do céu, quer dizer, aquele povo começou a ter fome de pão físico, aquele povo foi humilhado, passou por muitas lutas no deserto, e Deus começou a alimentar aquele povo. E Deus começou a alimentar aquelas pessoas, provando aquilo que estava no coração de cada um deles. Se você estiver acompanhando comigo, leia comigo agora lá no versículo 14, mesmo Deuteronômio 8:14, diz assim, que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 15, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Igreja, olha que maravilhoso isso. Deus pegou aquele povo, guiou aquele povo por um deserto, onde havia serpentes abrasadoras e escorpiões. Isso aqui representa hoje para nós o veneno que há no mundo. Hoje existem muitas serpentes abrasadoras, escorpiões que querem nos picar. Isso é o veneno que fica no coração, que fica na mente das pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com essas serpentes que há hoje. As conversações, o veneno das pessoas, as pessoas que ficam se alimentando dia e noite daquilo que passa na televisão, dia e noite de desgraça, pessoas morrendo, pessoas falecendo, o pânico que a mídia tem criado na cabeça de muitas pessoas nesse mundo para criar revolta dentro da nossa nação. Cuidado com as serpentes abrasadoras, cuidado com os escorpiões, cuidado com esse veneno, igreja. Se isso envenenar o seu coração, você morre. Se essas serpentes picarem em você e se esse veneno chegar até o teu coração, você morre, você não suporta, né? Versículo 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal para te fazer bem. Olha que bênção isso. Igreja, às vezes a gente fala assim, poxa, Deus não humilha ninguém. Ele humilha, mas Deus não humilha como o homem humilha. O homem não sabe humilhar. O homem, muitas vezes, ele acha que é bom humilhar o outro, mas não é. Só Deus sabe humilhar, porque Deus sabe o ponto certo, né? A Bíblia diz aqui no verso 16, que o Senhor, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal para te fazer bem. Olha que maravilhoso. Irmãos, esse período de seca, de deserto, de pandemia, de dificuldade, isso é para nos provar, e afinal é para nos fazer bem. Você tem que entender bem isso. Então Deus, ele sabe exatamente, igreja, o ponto certo de levar cada um de nós. E tudo isso que Deus faz é para te fazer bem, tá? Exemplo, quando nós esprememos uma fruta, sai o seu caldo respectivo, não é assim? Se você espreme uma laranja, sai caldo de laranja. Se você espreme uma manga, sai caldo de manga. E assim sucessivamente. E quando o cristão é humilhado, quando nós somos apertados, tem que sair de nós glória e honra para o nosso Deus, tá? E é sempre para nos fazer bem, em o nome de Jesus. Amanhã, nós vamos estar o dia inteiro amanhã na igreja, o dia todo. Nós vamos estar amanhã desde as 7h30 até a noite, em o nome de Jesus, e entregando uma água ungida para todos vocês, para a glória de Deus, tá? Eu vou ficar por aqui agora e em seguida eu vou gravar um vídeo ungindo e apresentando a água a Deus, em o nome de Jesus.